Dando continuidade à nossa série África, nós vamos falar hoje de Angola. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Alox. Bom, Angola é um dos países africanos que falam português. Ele foi colônia de português de 1575 a 1975, 400 anos de colônia, né? 60% da população fala o português e a outra parte da população fala vários idiomas, porque Angola ela é formada por uma população muito diversificada, né? Durante a colonização, Angola tinha um tamanho 14 vezes menor do que ela tem hoje. E essa amplitude do seu território, ela vai acontecer de 1880 a 1920. Então, a Angola, como ela era conhecida na época da colonização, basicamente ela é 14 vezes menor. Então, os territórios que foram anexados a Angola são territórios novos que não faziam parte aí do processo da colônia portuguesa, e por isso a diversidade étnica e cultural de Angola é assim muito grande, né? Angola ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Então, se a gente for estar pensando, ela está do lado oposto do Brasil em relação ao Oceano Atlântico. Ela fica na África Ocidental. A capital de Angola é Luanda e tem 24 milhões de habitantes. Então, não é uma região tão grande, pensando como o Brasil, né? Mas é aí uma população bem significativa. Após a independência, em 1975, eles tiveram uma longa e sangrenta, né, guerra civil, que foi de 1975 a 2002. E esse conflito durou muito tempo até que se constitui a Angola como nós conhecemos hoje. Angola ela é rica em petróleo, diamante e minério de ferro. São recursos minerais extremamente úteis aí na exploração, né, do sistema que nós vivemos. Então, Angola tem essa característica. A moeda da Angola é o kwanza, e metade da população angolana ela é católica e a outra metade ela é nativa. Então, elas são de culturas bem tribais, bem nativas. Então, metade a gente vai ter essa divisão dentro da Angola. E Angola traz uma característica assim, muito importante para nós brasileiros, que Angola é o berço da capoeira, né? Então, dá para se trabalhar dentro das escolas N situações, trabalhar a importância da capoeira na época da escravidão, como que a capoeira traz para o escravo o sentimento de pertencimento, como ele se reconhece no outro escravo como seu irmão, como que ele vai usar a capoeira como questão de luta na hora que ele precisa de combater realmente para as fugas, como que a capoeira ela se transforma num bem patrimonial para o Brasil. Então, dentro da ideia da capoeira, dá para fazer um trabalho assim, muito grande em todas as disciplinas, valorizando da onde ela veio, como que ela surgiu no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas de 1890, ou seja, com a proclamação da República, até 1935, a capoeira era proibida dentro do território brasileiro, porque ela era considerada aí uma arma de guerra, uma luta de guerra, quando hoje na realidade a gente tem uma capoeira que é muito mais cultural, muito mais diversificada, né? Então ela foi proibida e quem fosse pego praticando a capoeira teria sérios problemas aí com a polícia brasileira. A Unesco em 2014 reconhece a capoeira como patrimônio cultural da humanidade. Então hoje ela é uma prática reconhecida, uma prática identificada e uma prática belíssima, né? Então vale muito a pena aí a gente tá trabalhando a origem da capoeira, porque que ela vem para o Brasil, como ela vem, qual que é o papel dela no processo da liberação dos escravos, de luta e de manifestação hoje artística e cultural. Uma coisa que, no meu ponto de vista como professora, é importante, que nós tenhamos acesso aos sites
tanto da ONU quanto da Unesco, para estar estudando a respeito desses países que eles, às vezes a gente não encontra um material tão facilmente. Então, quanto mais a gente conseguir estar indo atrás de sites tipo da Unesco, da ONU, a gente consegue informações bem concretas a respeito de Angola ou de qualquer outro país da África, né? Bom, vou trazer para vocês hoje, eu vou estar lendo uma história que é muito bonita, né? É de uma rainha de Angola, que essa rainha durante muito tempo ela não foi respeitada como rainha e que mostra como que o preconceito, como que a discriminação, ela acontece há séculos na humanidade. Então, eu vou estar lendo esse texto, que é a história da rainha Ginga de Angola. Eu até coloquei para vocês, né, Rainha de Angola. É um livro que a Lídia, ela fez, então aqui está o endereço para vocês, quem quiser estar acompanhando. E quem puder estar adquirindo o livro, é importante estar reproduzindo essa história da Rainha Ginga para as nossas crianças, né, como uma pessoa que é significativa e que muitas vezes a história acaba passando por cima dela. Então eu vou ler para vocês, espero que vocês gostem da história da Rainha Ginga. É uma história real e que precisa ser recontada e recontada e recontada para os nossos alunos. Afinal de contas, o nosso povo, a maioria dos nossos ancestrais passaram, né, por Angola. Quem tem aí ancestralidade afrodescendente tem aí um pezinho na Angola. Então eu vou estar lendo para vocês Angola, né? Eu pesquisei no todavialivros.com.br, livros Ginga de Angola. O trecho do livro, então eu estou lendo o que eu peguei nesse site. E ele está reproduzindo um trecho do livro Ginga de Angola, de Linda M. Ewald. A rainha Ginga, que durante o século XVII governou Unidongo, um reino da África Central, localizado onde hoje é a parte do norte de Angola, chegou ao poder graças à bravura militar, à manipulação habilidosa da religião, à diplomacia bem-sucedida e à notável compreensão política. Então pode ver que é só qualidade, né? Apesar de seus feitos extraordinários e seu reinado de décadas, comparável à de Elizabeth I da Inglaterra, ela foi difamada por contemporâneos europeus e escritores posteriores que a acusaram de ser uma selvagem incivilizada que encarnava o pior do gênero feminino. Então a gente vai ter aí um processo de desrespeito realmente à história da Ginga, né? E que agora a gente está sendo recontado a partir desse livro, por isso a importância de conhecê-lo. Na época, os europeus a retrataram como canibal sanguinária que não hesitava em assassinar bebês e trucidar seus inimigos. Acusaram-na também de desafiar as normas do gênero ao vestir-se como homem, liderar exércitos, ostentar haréns de homens e mulheres e rejeitar as virtudes femininas de criar e cuidar dos filhos. Muito mais tarde, os escritores do século XVIII e XIX criaram relatos fictícios sobre Ginga. Olha aí o fake news, né? Em pleno século XVIII, fake news já rolava, retratando-a como uma mulher degenerada, movida por desejos sexuais heterodoxos, que se regozijava com rituais bárbaros. A vida de Ginga continuou a ser vista principalmente como uma curiosidade, mas o registro histórico revela uma coisa diferente. Foi essa mesma Ginga que conquistou o reino de Matamba e governou em conjunto com o remanescente do poderoso reino de Nogdon por 3 décadas. Desafiou 13 governadores portugueses de Angola entre 1622 e 1663, mantendo seu reino independente diante de ataques implacáveis, e fez importantes ações e alianças políticas, não só com várias entidades políticas vizinhas, mas também com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Foi a mesma Ginga
cuja diplomacia religiosa possibilitou-lhe entrar em contato direto com o Papa, que a aceitou como governante cristã e estabelecer o cristianismo em seu reino. A história de Ginga é importante sobre muitos aspectos diferentes. De um lado, é um capítulo significativo da história da resistência ao colonialismo. Então, quando a gente estuda colonialismo, eu como professora de história, pouco a gente estuda a resistência que houve lá na África em relação a esse colonialismo. Então, a Ginga seria aí um primeiro passo para a gente abrir essa discussão. Ao longo dos 400 anos de ocupação portuguesa de Angola, que foi de 1575 a 1975, a resistência nunca cessou. O lugar de Ginga, como a mais bem-sucedida entre os governantes africanos, não resistiram aos portugueses. Influenciou não apenas o capitalismo português em Angola, mas também a política de libertação e independência da colônia moderna. Então, o colonialismo aí, de Angola, ele vai ter essa resistência. A Ginga vai ser a sua grande precursora. A vida e a história de Ginga também tiveram implicações para as Américas. Os africanos capturados pelos portugueses ou comprados na região onde Ginga vivia e governava foram enviados como escravos para o Brasil e a América Espanhola, e foram os primeiros africanos a chegar às colônias norte-americanas. Esses escravos trouxeram a história e a memória de Ginga com eles, mas a vida e as ações de Ginga transcendem a história africana e a história da escravidão da África e da América. Sua história revela temas maiores de gênero, poder, religião, liderança, colonialismo e resistência. Conta-se a centenas os livros sobre rainhas europeias famosas e às vezes famigeradas, como Elizabeth I da Inglaterra, que governou 2 décadas antes de Ginga, e Catarina, a Grande da Rússia, quase um século depois. Apesar de muitos paralelos que Ginga compartilha com essas mulheres, não existia até agora nenhuma biografia séria sobre ela em inglês ou em qualquer outro idioma. Esse livro revela a vida completa e complexa de Ginga, com foco nas questões de poder, liderança, gênero e espiritualidade. Então, a importância desse livro é por conta da importância de Ginga, que não foi considerada pela história. Então, cabe agora a história retratá-la, trazê-la de volta à tona e colocar qual é a importância realmente da resistência que houve na época do colonialismo. Uma resistência muito grande, não só nos países onde os africanos chegavam, mas nos países onde os africanos eram retirados. Às vezes a gente tem a ideia que os africanos simplesmente vieram para cá e não houve resistência nenhuma, e muito pelo contrário, foi um período sangrento na África, foi a destruição da história africana. Então isso é importante. E Angola traz essa personagem linda, e que esse livro ele consegue estar retratando aí algumas coisas muito importantes dessa personagem. Então fica aí a dica, Ginga de Angola, esse endereço para vocês estarem lendo, estudando e fazendo um trabalho realmente com todos os alunos que for possível. Então, obrigada pela companhia, você está no canal Aloxi e amanhã às 16 horas nós estamos novamente aqui com vocês. Até lá!